Negócio avança significativamente e zagueiro fica próximo do Mengão. Além disso, tem detalhes do interesse árabe pro Arrascaeta. Vai ter reunião, não vai? Como é que tá essa história aí? Tem caminhão de dinheiro podendo chegar com venda de goleiro que já saiu do Flamengo. Tem José Boto confirmando negociações importantíssimas e o Alan, o novo interesse aí de um clube paulista podendo deixar o Flamengo. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo que faz o último treino hoje, antes da decisão do Mundial. Hoje, às 10 da manhã, Flamengo faz o seu preparatório final, muito importante pra acertar aqueles últimos pontos ali, apertar os últimos parafusinhos antes da partida contra o PSG. Inclusive o Luiz Araújo deu uma declaração muito legal de que o Flamengo não pode mudar a forma de jogar contra o PSG, mas precisa ter uma atenção maior do que qualquer outro jogo, porque eles sabem que vão enfrentar os melhores jogadores do mundo, mas demonstrou confiança. Gostei da entrevista do Luiz Araújo, ele falou abertamente sobre o jogo contra o Bayern de Munique, em que ele falhou em saídas de bola, foi muito criticado, pareceu muito confiante e se esse for o espírito todo do time do Flamengo, que parece ser, é um jogo muito promissor, que aumenta e muito, que enche a gente de expectativa para a partida. Existe sim uma chance até razoável do Flamengo ir bem e conseguir o triunfo para cima do PSG, que é um time muito mais rico, que tem jogadores hoje de muito mais nome no futebol mundial, mesmo com o Flamengo sendo um expoente aí no Brasil, na América Latina. Então, e no resto do mundo todo, né? Só na Europa que o PSG tem hoje jogadores, um elenco mais forte. Mas até tamanho assim de clube, se a gente for levar em conta, o Flamengo é infinitamente maior do que o PSG. O PSG tá ganhando mais notoriedade agora que tem o sheik árabe lá com dinheiro do Estado botando grana dentro do clube. Mas enfim, vamos seguir aqui com as notícias, mas antes vou lembrar vocês que tá passando o produto aqui na tela durante o vídeo todo, camisa do Mengão, tem estatuazinha do urubu de mascote, tem os urubuzinho de pelúcia também, um monte de camisa legal, como eu já falei, tem kit churrasco, tem copo do Flamengo. Então, você clicando em qualquer um desses produtos, entrando lá no Mercado Livre, na Shopee, na Magalu, na Netshoes, comprando esse produto, você me dá uma moral muito grande aqui no canal. Ou você, entrando pelo meu link, escolhendo qualquer produto, também me ajuda muito a continuar trazendo todas as notícias do nosso Mengão por aqui. Beleza? Vamos seguindo com a informação. Repetindo aqui a questão do Luiz Araújo, que falou, deu prévia ali de que o Flamengo deve manter a forma de jogar com o PSG, porém com uma atenção redobrada, porque sabe que vai estar de frente com os melhores jogadores do mundo. E tem a escalação prévia do PSG, alguns nomes que eram dúvida estão treinando de novo, e o PSG deve ir a campo com Chevalier no gol, Zaire Emery, Marquinhos e Pátio na zaga e Nuno Mendes na lateral esquerda. No meio-campo, João Neves, Vitinha, que é o cérebro do time ali, junto até com João Neves, Fabian Ruiz, que é o armador, e na frente o Barcola, Doué e o Kvaratskhelia. Um timaço. Não tem como a gente negar isso. É um time sensacional, mas eu acredito que o Flamengo pode sim ser campeão. Vai ter que jogar tudo o que sabe, o que não sabe, atenção redobrada, com uma pitadazinha ali de destino também no jogo para o Flamengo vencer, mas eu acredito. Eu acredito e tem uniforme definido. Flamengo vai jogar de branco nesse jogo. PSG joga com seu uniforme 1 e o Flamengo joga de branco. Esperado, né? Porque o PSG tem um uniforme escuro e os caras estão dentro de casa, né? O Emir do Qatar é o dono do PSG, não ia botar eles para jogarem de uniforme 2. Então o Flamengo joga com o mesmo uniforme de quando foi campeão mundial contra o Liverpool. É isso que a gente precisa se apegar. Vamos mudar de assunto, falar aqui sobre os encontros passados de Flamengo e PSG. O Flamengo já enfrentou o PSG
3 vezes na sua história. Nas 3 ocasiões, o Flamengo enfrentou o PSG na França, no estádio Parc des Princes, né, o Parque dos Príncipes lá na França. O primeiro embate aconteceu em 1975, com vitória rubro-negra por 2-0, gol de Luizinho Lemos, os 2 gols. 4 anos depois, os europeus deram um troco por 3-1, e o gol do Flamengo, esse gol do Flamengo foi marcado pelo Zico. Tem mais um jogo aqui, mas eu acabei não pegando, depois eu trago para vocês, boto nos comentários, né? Mudando de assunto, o CBF divulgou a tabela do Brasileirão de 2026. Flamengo estreia contra o São Paulo fora de casa. Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta segunda-feira a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão 2026. Além dos jogos, a CBF publicou o regulamento do torneio, que se inicia em 28 de janeiro. Tinha até uma expectativa da troca ali do primeiro critério de desempate, ir para confronto direto, mas não foi. Continua sendo o número de vitórias, não houve mudança nesse sentido. Então, continua dessa forma. É interessante. O confronto direto eu acho que seria mais legal, é mais justo. Faz os times irem mais para cima também. De certa forma, o número de vitórias também faz, mas o confronto direto faz o clássico ainda ter mais importância do que já tem. E aí, finalizando assim, a tabela aponta que o Flamengo estreia na edição 2026 do Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, no Morumbi. A divulgação contém apenas o dia, porém, os horários ainda serão definidos. Finalzinho ali de janeiro, a estreia do Mengão no Brasileirão, que ano que vem é o ano todo, e até por isso o Flamengo está acelerando as contratações, porque a ideia é ter o elenco montado no retorno das férias já, para todo mundo já treinar junto e com o elenco já formado, né? E agora vamos pro mercado da bola. Já, 6 minutos de vídeo mais ou menos, já vamos pro mercado da bola, porque tem muita coisa pra gente passar hoje aqui pra vocês. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos de mercado da bola aqui, começando com Hugo Souza. Isso mesmo, Hugo Souza, que já saiu do Flamengo naquele imbróglio lá, saiu barato demais, não estava bem no Flamengo, aí o Flamengo acabou fazendo um negócio lá que acabou não sendo tão vantajoso, porque o Hugo lá se destacou muito, começou a agarrar muita coisa, né? Apesar de tomar uns franguinhos de vez em quando, o Hugo Peteca não dá para negar que tem suas falhas ali bizarras de vez em quando, mas ele tá numa fase muito boa de novo, vem se destacando nessa fase final da Copa do Brasil e do Brasileirão, e chamou a atenção do Milan. O Milan já tá praticamente certo de fazer uma proposta agora nessa janela, que pode chegar a 15 milhões de euros. E com isso, o Flamengo se dá muito bem, porque nessa transferência, que não foi tão boa dos valores da época, o Flamengo manteve 40% do jogador. Então, caso o Milan chegue com essa proposta aí de 15 milhões de euros, o Flamengo leva ali por volta de 7, o que totaliza ali na casa dos 40 milhões de reais, mais ou menos. Uma grana forte caso haja de fato essa venda do Milan do Hugo pro Milan, né? A informação é que a princípio o Corinthians não gostaria de negociar, só que eles estão numa draga danada, precisando de dinheiro, precisando catar moeda daqui e dali para pagar Memphis Depay, pagar as dívidas lá do estádio, os 2 bilhões de dívida. E também tem a informação de que, e aí vindo lá da imprensa paulista, de que o Hugo tá muito mexido com esse interesse do Milan e que ele não se oporia, não tá naquela coisa de quero ficar a qualquer custo, não. Para a Itália, para o Milan, ele aceitaria essa transferência. Então, vamos continuar acompanhando e se desenvolver aí o assunto,
o Flamengo pode ganhar uma grana pesada e eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Despedida confirmada no Flamengo. Peterson, que foi rebaixado para a Série C com o Paysandu, tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2027. No entanto, o Flamengo entrou em acordo e conseguiu a rescisão com o Ponta. O atleta acabou emprestado pelo Atlético Paranaense, depois Estrela Amadora de Portugal, depois Juventude e foi parar lá no Paysandu. Rumou umas confusõezinhas aí em alguns times, né? E agora, contrato rescindido. E quem tá no mesmo caminho, o Carlinhos, o nosso Cone boneco de Olinda. Flamengo tá tentando fazer uma negociação com ele para rescisão também. Ele que tem contrato ainda com o Flamengo, volta de empréstimo do Vitória, que não exerceu a opção de compra e também não vinha nem utilizando o jogador. Então, Carlinhos é mais um aí que deve deixar o Flamengo. Os outros empréstimos, o do Lohan, ele tem contrato até junho de 26 com o Pisa de empréstimo. Se ele fizer mais alguns jogos como titular e o Pisa não cair para a segunda divisão, o Pisa é obrigado a pagar um valor por ele que, se eu não me engano, estava em torno de 4 a 5 milhões de euros pelo Lohan, que é um complemento ao que já foi pago inicialmente pelo empréstimo. Já o Vitor Hugo, que está no Santos, tem contrato até o final de 2026, emprestado por lá, então não tem mudanças aí no status desses jogadores por enquanto. Vamos mudar de assunto agora, falar de José Boto, que deu uma entrevista pro Flazoeiro, sensacional a entrevista, esclareceu muita coisa e falou muitas coisas que casam com o que a gente já vem trazendo para vocês aqui. Primeiro, ele falando sobre permanência dele no Flamengo. E ele falou o seguinte: sempre trabalhei na Europa, é normal que os clubes me conheçam. Também depois de um ano de sucesso desses, mas isso não quer dizer que eu não vou renovar com o Flamengo. Tá tudo acertado. Mandou essa, confirmando que fica no Mengão para 2026. Sensacional, porque José Boto, muita gente torceu o nariz no início, para algumas escolhas dele, para algumas informações ali vazadas dele, mas depois ele se mostrou muito competente e está sendo o diretor de futebol de um ano muito vitorioso do nosso Mengão. Boto confirmou que tem negociações avançadas, principalmente em relação a algumas saídas. Há negociações avançadas de saídas, mais avançadas de saídas do que de entradas. Não vou dizer nomes, mas são jogadores que entendemos que podem sair sem causar desequilíbrio na equipe nem afetar aquilo que planejamos para 2026, relatou Boto antes de concluir. Existem alguns nomes que sentem que não tem espaço e pedem para sair, e que achamos que podemos liberar, mas também não vamos liberar por nada. Vamos querer garantir os interesses do Flamengo, encerrou o dirigente na entrevista pro Flazoeiro. Então, tem gente aí negociando, a gente vai trazer já aí alguns nomes que são já com negociações relativamente avançadas para sair. Boto também falou que todos os reforços que o Flamengo deseja já tem negociações em andamento. São 3 a 4 posições que o clube está buscando. Aí falou o seguinte: existem os alvos que queremos por posição e essas conversas já existem. Até nesse momento que estamos aqui no Catar, vamos fazer o nosso timing para que não paguemos mais. Ter dinheiro não significa ter que gastar. Eu posso pagar R$100 numa Coca-Cola, mas isso não quer dizer que eu vou pagar. Esse elenco já é muito bom, já dá garantias e por isso ganhou tanto. Não precisamos de uma revolução. Vamos ter que ter muita atenção em investida dos clubes. Esse é um desafio muito maior. Temos o potencial de segurar alguns jogadores que sonham sair somente por uma ambição financeira. Tá aí o José Boto dando aí esse contraponto, que não é só pensar em contratação. Um dos objetivos principais aí é manter o elenco, porque de fato vai ser grande o assédio aí dos times de fora por praticamente todos os jogadores ali do elenco principal do Flamengo, né? Na mesma entrevista, o Boto soltou que a prioridade é contratar brasileiros, mas de qualquer forma ele deixou a ressalva que isso não impede que chegue mais um ou outro estrangeiro. Aí fala do José Boto. Um ajuste em relação ao que eu trouxe ontem aqui sobre o Juninho, de fato ele tá com tudo praticamente acertado com o Pumas, vai ser anunciado depois aí do Mundial que tá saindo, que tá indo jogar no futebol mexicano, só que o valor que eu trouxe ontem era de 5 milhões de euros, mas na verdade são 5 milhões de dólares, então
Isso faz o valor dar uma recuadinha e acaba batendo com o valor que ele chegou, porque o Flamengo pagou 4 e alguma coisa de euros, 5 de dólares, dá um valor mais próximo aí. Flamengo conseguindo reaver o que gastou, trazendo o Juninho do Karabag lá do Azerbaijão. Então, só a ressalva aí, a retificação do valor que eu trouxe ontem para vocês. Vamos mudar de assunto porque o São Paulo Futebol Clube procurou o Flamengo sobre a situação do volante Alan. O jogador tem contrato até o final de 2027, não deve permanecer para a próxima temporada no Flamengo e tem a informação de que o Galo também está na briga. Apesar do Sampaoli ter dado uma desconversada ultimamente, o Galo também está na briga por Alan. Para o Flamengo é bom, tomara que tenha um leilãozinho aí, leva quem pagar mais, mas leva, só não deixa de levar. Enfim, vamos falar agora de Vitão, porque o Palmeiras estava sondando o Vitão, estava indo para cima, mas parece que retirou as negociações e está mirando, está focando tudo no Nino, zagueiro ex-Fluminense que está no Zenit. O Fluminense chegou a dar uma avançada nas negociações com ele, mas o Palmeiras agora está indo para cima, tentando levar o Nino para lá. E tem informações vindas da imprensa paulista dizendo que o Palmeiras desistiu do Vitão porque ficou sabendo que ele já está acertado com o Flamengo. Só faltando aí alguns ajustes entre Flamengo e Inter naquela questão de perdão de dívida do Thiago Maia, quanto que vai ser pago em cash, em dinheiro pelo Flamengo, em quantas parcelas, se vai ter o perdão de dívida embutido nesses valores e todos esses pormenores contratuais aí que a gente sempre traz aqui nessas negociações, mas a informação de lá é que o Palmeiras está tirando o time de campo em relação ao Vitão por conta dessa informação que eles receberam diretamente do staff do Vitão, de que tá tudo certo com o Flamengo, faltando ali pequenos ajustes. O Flamengo avançou nas conversas com o Inter de Porto Alegre, então tem bastante chance do Vitão ser de fato anunciado depois do Mundial, nas próximas semanas, e a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos mudar de assunto para fechar aqui sobre Arrascaeta. Começou a surgir aí na noite dessa terça-feira, tarde para noite, um monte de informação falando que o Neon da Arábia Saudita já estaria negociando ali com o Flamengo, com o Arrasca, com reunião marcada nas 2 próximas semanas para sacramentar o negócio e tudo mais. Aí a torcida do Flamengo já ficou ali sem entender nada e aí começaram a sair os contrapontos, as informações vindas diretamente do Flamengo. O José Boto chegou a falar um pouquinho sobre isso também. E aí eu dei uma apurada e o que tem de real nisso aí? O Neon, de fato, está querendo a Arrascaeta? Sim. Existe um interesse, existe um contato. Porém, não existe nada de negociação avançada. Não vai ter reunião. O Arrascaeta está mais do que estabelecido aqui. O que pode, talvez, acontecer é se o Neon chegar direto nos empresários do Arrasca, der uma seduzida ali com um salário muito alto, e aí ele pode, de repente, querer jogar aí na mesa com o Flamengo para ver se sobe um pouquinho mais o salário dele. Mas que eu não acho que seja o perfil do Arrasca, tá? Eu acho que isso aí vai morrer, até porque é um time que nem é dos maiores nem na Arábia, então isso aí tá muito mais uma cavada do Neon para sentir como é que tá a possibilidade de saída do Arrasca, mas é muito improvável que haja qualquer tipo de avanço nessas negociações, então o Arrasca fica no Mengão, beleza? Lembrando mais uma vez que tá passando aqui na tela um monte de produto legal do Flamengo, você clicando nos links e comprando, me dá uma moral muito grande aqui no canal, e clicando nos links e comprando qualquer outro produto dentro do site, sem sair do site, você também me ajuda muito, beleza?
Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!